Meninas, meninos, hoje nós vamos continuar falando de eletricidade, só que vamos falar de um outro ramo da eletricidade. Hoje a gente vai falar de uma parte da eletricidade chamada eletrodinâmica. Então, enquanto a eletrostática ela está relacionada com o estudo das cargas sem movimento, no caso da eletrodinâmica, a gente vai observar o que acontece com essas cargas elétricas quando estão em movimento. Bom, para isso, a gente vai observar três assuntos dentro da eletrodinâmica. A gente vai falar de corrente elétrica, que estuda como essa carga está se movimentando. Esse movimento ele vai acontecer sempre dentro de um sistema condutor, um fio, é um sistema condutor de eletricidade. Tá? E para que esse movimento aconteça, precisa ter uma diferença de potencial entre as extremidades desse fio. Ou seja, tem cargas positivas e negativas que apresentam uma diferença quantitativa. Então, para que tenha um movimento, a gente já está vendo, é necessário que haja essa diferença. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer cálculos. Então, para a gente calcular a intensidade dessa corrente elétrica, a gente usa uma fórmula. O I, que é a intensidade, que é medida em amperes. O Q, que é a carga elétrica, que é medida em coulombs. E o ΔT, que é o tempo, o intervalo de tempo que essa carga leva para percorrer, que é medido em segundos. Então, a fórmula, I é igual a Q dividido por ΔT. Usando essa fórmula, a gente consegue, então, fazer o cálculo de qualquer intensidade. A gente precisa de quê? A gente precisa de alguns parâmetros, precisa de alguns valores para poder fazer essa medição. Então, a gente pode pensar assim, uma corrente elétrica de carga é igual a 300 coulombs. Então, Q é igual a 300 coulombs. O C percorre um fio condutor, Então, a gente falou que a carga tem que se movimentar. Determine o valor da intensidade, que passa através de uma secção transversal desse fio, no tempo de 1 minuto. Só que a gente viu ali atrás que o ΔT ele tem que ser dado em segundos. Então, você vai fazer a conversão. Tá? Simples assim. 1 minuto igual a 60 segundos. Então, o I, que é o que a gente quer saber, a intensidade, é igual a Q, que é igual a 300 coulombs, dividido por ΔT. 1 minuto, que é a mesma coisa que 60 segundos. Fez o cálculo, achou que a intensidade dessa corrente elétrica, nesse caso específico, é igual a 5 amperes. Então, uma formulazinha bem simples, Pega a fórmula, coloca os valores e você faz o cálculo sem muita dificuldade. Outra coisa é a resistência elétrica. A resistência é algum objeto, algum equipamento, algum aparelho que dificulta a passagem da corrente elétrica. Dificultar a passagem da corrente elétrica pode gerar outras formas de energia. Por exemplo, pode gerar calor. Então, num chuveiro elétrico, existe uma resistência. A corrente vai passar pelo chuveiro, mas tem uma peça que dificulta a passagem dessa corrente. E essa dificuldade leva a um aquecimento da peça. Tá? Até chama, resistência do chuveiro. Outros aparelhos também apresentam resistências e, consequentemente, acabam aquecendo. A gente pode pensar, de maneira bem simples, num ferro de passar roupa, churrasqueira elétrica, ou algum objeto que provoque o aquecimento. Tá? A corrente vai passando e provoca, então, o aquecimento. Esse objeto vai ter alguma região que vai ter esse aquecimento, vai ficar aquecida. Para calcular o valor da resistência, a gente usa também uma fórmula. R é igual a U sobre I. A resistência, que é medida em ohms, é igual a U, que é a diferença de potencial, que é medida em volts, dividido pela intensidade da corrente elétrica, que nós já vimos, é medida em amperes. Então, para você fazer o cálculo, é simples.
observa o que o problema te pede, joga na fórmula e o problema está resolvido. Por exemplo, determine o valor da resistência de um fio condutor que mantém entre seus terminais uma DDP, uma diferença de potencial, de 12 volts e tem uma intensidade de 2 amperes. Vamos jogar na fórmula. R, que é resistência, é igual a U dividido por I. U é a DDP, é a diferença de potencial, 12 volts, dividido por I, que é a intensidade, que é medida em amperes, 2 amperes. R, então, é igual a 12 volts dividido por 2 amperes. O valor dessa resistência, então, é de 6 ohms. Essa letrinha grega, tá? Que representa a resistência desse fio, ou desse material, ou dessa peça qualquer. E, finalmente, nós temos a potência elétrica. A potência elétrica é a quantidade de energia elétrica produzida em um determinado período de tempo, tá? E essa potência também pode ser calculada usando uma fórmula, onde P, que é a potência, é igual a U, que no caso aqui é a tensão elétrica, multiplicado por I, que é a intensidade da corrente elétrica. Então a gente joga na fórmula e a gente vai obter o resultado. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor elétrico, quando a diferença de potencial nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que o atravessa tem intensidade de 20 amperes. Aí você vai multiplicar. P é igual a U, que é igual a 110 volts, multiplicado por I, que é a intensidade, 20 amperes. Fez o cálculo, achou que, nesse caso, a potência desse motor é igual a 2.200 watts. Simples, jogou na fórmula, você resolve sem dificuldade. Tá, gente? Lembrando sempre, né? Acessem o canal quando vocês quiserem procurar alguma coisa, né? Alguma informação. Semana que vem estaremos de volta com mais algum assunto, tá? Procurando sempre facilitar a vida de vocês. E ainda, mais uma vez, né, como sempre, lembrando que ainda estamos em quarentena, ainda estamos precisando manter o distanciamento social, para que brevemente a gente possa voltar a ter o contato, né, esse contato que é tão importante para todos. Então, uma boa tarde para vocês, tudo de bom.